A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre o que é louvor. Será que existe uma diferença entre a música secular e a música evangélica? Será que nós, como cristãos, podemos cantar qualquer tipo de hinos, sendo eles evangélicos? Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo, é esse o tema que vamos abordar. Primeiro vamos falar qual é a diferença do propósito da música secular e a música evangélica. A música secular, o propósito dela é alcançar o coração das pessoas. Por isso existem músicas para o marido, para a esposa, para o cônjuge. Existem músicas, por exemplo, que falam sobre pessoas que foram traídas. Existem músicas para tudo que é tipo de pessoa, para tudo que é tipo de gosto. Essas músicas seculares, elas aparecem do nada, estouram, né? E às vezes a letra dela nem é tão boa, mas do dia para a noite aquela música estoura. Mas também, da mesma forma que ela aparece, ela desaparece. Porque ela vai atrair o coração das pessoas e como as pessoas mudam seus sentimentos muito rapidamente, essas músicas também caem no esquecimento. Agora, a música evangélica, o propósito é totalmente diferente. O propósito da música evangélica não é agradar o ouvido ou o coração das pessoas, e sim agradar a Deus. Embora nós temos vivido tempos onde no meio do povo evangélico, compositores e até mesmo cantores estão introduzindo louvores no meio da igreja para agradar o coração das pessoas. Vale lembrar que esses louvores não agradam a Deus de maneira nenhuma, porque o propósito primordial ou o único propósito do louvor é agradar a Deus. Se nós lermos um pouquinho o Antigo Testamento, Deus separou a tribo de Levi. Eles cuidariam tanto do tabernáculo, como também eles seriam os músicos, os adoradores daquele tempo. Então Deus separou uma das 12 tribos para essa finalidade. O louvor é tão importante para o povo de Israel que a Bíblia diz que quando Jorão e também o rei Josafá foram ter com o profeta Eliseu a respeito de uma guerra que eles estavam querendo travar, que o profeta Eliseu disse: trazei-me um tangedor. E enquanto esse tangedor tangia ou tocava instrumento, veio sobre o profeta a mão do Senhor. O louvor é tão importante que a Bíblia diz que quando Saul se sentia perturbado com o espírito que estava lhe perturbando, o texto diz que Davi, ao tocar a sua harpa, o espírito mau se retirava de Saul. Então, o louvor é para atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Mas, infelizmente, o que nós temos visto nos dias de hoje são pessoas compondo suas letras, suas canções, para atingir o coração das pessoas. Não é difícil de nós vermos, por exemplo, hinos vingativos como Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Ou seja, está ensinando nós sermos vingativos uns para com os outros. Enquanto a Bíblia nos ensina que nós não devemos só amar os que nos amam, mas devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos desejam mal. Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Por que não dizer daquele louvor que diz: vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Como que se Deus tivesse o prazer de mostrar para os nossos adversários, nossos inimigos, a vitória que Ele nos deu. Deus quer nos abençoar ao ponto de você poder abençoar aquele que fala mal de você ou aquele que te persegue. Isso é Bíblia. O próprio apóstolo Paulo diz: se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá ele de beber, porque fazendo assim, amontoará sobre a sua cabeça brasas vivas. Isso quer dizer que o verdadeiro cristão, ele não pode guardar nenhum tipo de mágoa, sentimento de ira, sentimento de vingança. E principalmente, ele não pode alimentar esses desejos da carne, porque quando nossa carne se fortalece, isso quer dizer que o nosso espírito está fraco. Por que não dizer sobre aquele hino que diz: o pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que há em você. Se nós continuarmos da prática pecaminosa, com certeza Deus irá se afastar de nós. Uma vez alcançado pelo Evangelho, uma vez limpo pelo Evangelho, não podemos ter práticas pecaminosas.
O pecado na vida do cristão passa a ser acidental e não proposital. Infelizmente, muitas pessoas, ao ouvir este hino, que o pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que há em você, eles continuam na prática pecaminosa. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por que não dizer daquele hino, eu estou pagando, o preço para morar no céu eu estou pagando. Foi por causa dessa linha de pensamento que Martinho Lutero se rebelou contra a Igreja Católica, que vendia algumas indulgências ou alguns utensílios que diziam ser sagrados e que as pessoas precisavam comprar, pagar um alto preço para possuir esses utensílios sagrados e, quando não, também contribuir para que a sua pena no purgatório fosse menor. Ele também descobriu que muitos ali diziam que para ser salvo era necessário pagar um valor em dinheiro. Mas quando ele lê a carta do apóstolo Paulo, que diz: pela graça sois salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie dela. Foi aí que ele começa a estudar minuciosamente mais a palavra de Deus. E de fato, a nossa salvação não é comprada com ouro, com prata. Nossa salvação foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um salvo não faz obras para ser salvo. Um salvo faz obras por ser salvo. Há uma grande diferença. Uma vez que você recebe a Cristo, agora as tuas obras testificam da mudança que Cristo fez na sua vida. Dentre outras centenas de louvores que nós poderíamos citar aqui para você. O que muitos cristãos não conseguem diferenciar a área emocional da área espiritual. Por mais que nós somos cristãos, nós temos uma alma. E é nesta alma que está atrelado os nossos sentimentos. Todos nós temos sentimentos. E quando você vai à igreja e os louvores são antropocêntricos, ou o homem está no centro, os louvores são cantados para que os homens se sintam bem. Os louvores são cantados para que as pessoas chorem, se alegrem, mas na verdade não passa de emocionalismo. E aqui está a grande diferença. Quando o louvor toca na sua área emocional, você chora ou você se alegra, mas nada muda. Quando o louvor atinge a nossa vida espiritual, nós sentimos Deus, sentimos a presença de Deus, alguma coisa muda em nós. Porque a presença de Deus gera mudanças, principalmente de atitudes. Se fizermos um breve paralelo entre os louvores da harpa cristã, por exemplo, e os louvores que é cantado nos dias de hoje, você vê uma grande diferença. São louvores que não se fala de cruz. São louvores que tratam o homem como o centro do culto, que dizem que o homem é especial, que o homem é uma joia rara, que o homem é isso e que o homem é aquilo. Esses louvores não são inspirados pelo Espírito Santo, porque nós somos pecadores. Paulo chega a dizer que nós estávamos mortos em nossas ofensas, mas Cristo nos vivificou. Como que ele nos vivificou? Através do sacrifício da cruz do Calvário. É por isso que toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor. Infelizmente, a igreja evangélica hoje tem os seus ídolos. Os maiores congressos hoje você vê os ídolos que são colocados ali. Pessoas que para louvarem uma noite cobram um valor absurdo. E quem cria esses ídolos? Nós mesmos. Porque nós esquecemos que a Bíblia diz: eu sou o Senhor, e a minha glória não darei ao outro. Nós somos apenas vasos feitos de barro. Nunca devemos esquecer que o louvor que sai dos nossos lábios não é para as pessoas. Precisa ser para Deus, para engrandecer a Deus, para adorar a Deus. Quantos e quantos corinhos antigos não se cantam mais nas igrejas? E com isso vemos uma frieza tomar conta de muitas igrejas, porque os louvores são direcionados às pessoas e não a Deus. Deus quer estar em um lugar onde ele deva ser adorado. Deus quer estar no meio do seu povo, não como um Papai Noel que vai chegar e distribuir presentes. Deus é um Deus que quer ser adorado. E a adoração, como disse o próprio Jesus, precisa ser em espírito e em verdade. Será que um cristão pode cantar uma música secular
como nós temos visto nos dias de hoje, crentes que dizem cantar para Deus, mas daqui a pouco estão participando de reality show e às vezes até mesmo cantando música secular. Será que pode isso ou não? É óbvio que não. O apóstolo Tiago diz que da mesma fonte não pode proceder água doce e água amarga. A boca que bendiz ao Senhor não pode adorar ao mundo. Como eu disse no início, o propósito da música secular e a música evangélica são totalmente diferentes. Então não tem como nós compactuarmos com as músicas seculares, porque elas não adoram a Deus. Claro que algumas músicas que se dizem evangélicas também não poderiam ser cantadas, porque também adora ao homem. Só que aí vai de cada um de nós conseguir discernir entre o que agrada a Deus e o que não agrada. Por isso, você que louva, você que canta hinos na sua igreja, não se esqueça de, antes de você cantar uma música, antes de você cantar um louvor na igreja, primeiro examine a letra desse louvor. Veja se esse louvor está bendizendo a Deus ou aos homens. Se esse louvor ele é espiritual ou emocional, faça essa distinção e com certeza, quando você louvar, Deus irá receber a tua adoração. Falando nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal também, ó, louvor antropocêntrico. É só você clicar em cima dessa fotinha, você vai ser direcionada. E até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.